pouquinho do que ficou dias. O pessoal lá atrás lembra de quem é que fica lá, viu? Davi está no meio do caminho já. Está na dúvida se precisa ou não do tratamento. Nós estamos tratando um assunto aqui, para quem não está aqui. Aliás, quero agradecer aqui o casal que está visitando a gente. Seja bem-vindos, tá? Só toma cuidado com o Gerson o Gerson e a Evelyn, mas o resto está tudo bem, viu? Nós estamos tratando um assunto aqui. Não pegou. Que é a respeito de não lutar contra aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Todas as vezes que nós lutamos contra o agir de Deus na nossa vida, quem acaba se machucando no final somos nós. A figura usada é aquela figura do boi, que ele é conduzido por uma vara, e se ele aceita essa condução, ele cumpre o propósito dele. Se ele não aceita, se ele começa a coiciar, se ele começa a chutar, se ele começa a lutar contra, ele se machuca, e ele se machuca, e ele se machuca. Então, a vontade de Deus, não somos nós que escolhemos. A vontade de Deus, ela está estabelecida desde antes do nosso nascimento. Isso está na Bíblia. Tá? Apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele viveu uma vida de distorção, um homem religioso, um homem severo, um homem zeloso, até o dia que ele foi confrontado por Deus. E naquele dia do confronto dele, quando Deus disse para ele assim, Paulo, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para você, né? É a mesma coisa que Deus está dizendo para nós hoje. Duro é para você ficar lutando contra o aguilhão. Duro é para você ficar lutando contra essa vara. Paulo, naquele tempo, naquele momento, ele não entendeu isso. Mais tarde ele vai entender. Ele vai dizer assim, que ele foi chamado por Deus, desde o ventre da mãe, para ser um vaso escolhido para evangelizar, para pregar o evangelho em todas as nações. Ele é o pregador, ele é o apóstolo dos gentios, enquanto todos os outros estavam voltados inicialmente para evangelizar o seu povo judeu. Ele mais tarde reconhece isso. Não é diferente comigo e com você. Se você acha que a sua vida é uma vida que você pode conduzir conforme as suas decisões, e guarda essa palavra aqui, decisões, é o que a gente vai iniciar hoje. Você está enganado. Deus sabe o que é melhor para você. Então, eu só quero passar aqui bem rápido alguns dos desafios que nós tivemos. Continua sem. Está apagado aqui. Você consegue configurar? Senão a gente esquece isso aqui, tá? Senão vai confundir eu e vocês. A gente estava falando sobre alguns desafios. O desafio seria tratar a respeito de finanças, a respeito do mandamento, quarto mandamento, a respeito de autoridade, que nós praticamente finalizamos ali. E hoje a gente entraria num outro tema, que é esse que eu quero iniciar hoje. Então, só para vocês que não estiveram aqui, saber o que nós tratamos dias atrás, a respeito de autoridades, lemos Hebreus 5:7, que diz assim, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Ou seja, o próprio Jesus, ele foi submisso ao Pai. E porque ele foi submisso ao Pai, obrigado. Porque ele foi submisso ao Pai, ele podia reivindicar a autoridade sobre as pessoas. E ele fez isso. Então está aqui, não é isso ainda, né? Isso aqui é o que a gente vai começar hoje. Então, deixa eu pular já para aquilo que a gente vai começar hoje.
Agora deixa comigo aqui. Nós vamos começar a falar sobre carnalidade e espiritualidade, ou seja, o homem carnal e o homem espiritual. Um desafio tremendo, um desafio que leva cada um de nós a pensar na palavra decisão. Por isso está escrito aí, por que é importante tratar desse tema? Presta atenção ali. Por que é relevante esse tema? Para orientação das nossas decisões. Orientação das nossas decisões. A grande parte dos cristãos sofrem com muitas dúvidas durante o seu peregrinar, durante a sua vida cristã, por não saber tomar as decisões dentro da vontade de Deus. E como é que isso acontece? Ele acaba tomando decisões baseado em quê? Emoções. E o que são as emoções? São sentimentos. Sentimentos como raiva, sentimentos como ódio, medo, saudade, alegria, tudo isso faz parte desse escopo de emoções. E todas as vezes que nós tomamos decisões baseado em emoções, nós estamos com problemas. Porque se você toma uma decisão, levando em conta as escolhas baseada nisso aqui, sejam elas positivas ou negativas, você vai agir ou por empatia ou por impulsividade. Então, assim, uma decisão tomada baseada em uma emoção de raiva, obviamente está errado. Baseado numa decisão de saudade, está errado. Baseado numa decisão de alegria, você diz, opa, agora não pode estar errado. Pode estar errado. Porque você pode estar tão alegre com uma situação, alegria, emoção, e ela não ter nada a ver com a vontade de Deus. Não tem nada a ver com aquilo que seria a direção do Espírito Santo na sua vida. E quando a gente chega nisso, a gente começa a pensar assim, espera aí, mas como é que isso vai funcionar de fato na minha vida? Na minha vida, tanto as decisões na carne ou no espírito precisam passar pela minha compreensão disso. Guarda isso no seu coração. Se eu não compreender essas coisas, se eu não entender essas coisas, se eu não pensar a respeito disso, se eu não analisar isso, se eu não levar em conta isso, eu já estou pronto para levar um cutucão daquela vara de ferro que Deus pode usar na sua vida para conduzir você no trilho certo. Então pensa nas decisões que você tomou nos últimos, vamos dizer assim, nesse último ano da sua vida. Decisões, aí você diz assim, quais delas, as grandes ou as pequenas? Eu diria todas elas, mas você provavelmente vai lembrar daquelas que estão impactando, impactaram ou vão impactar a sua vida. Como é que foi tomar essa decisão? Quanto tempo você levou para tomar a decisão? Quanto você perguntou, não para o seu coração, mas quanto você perguntou para o Espírito de Deus, se essa era de fato a decisão que você tinha que tomar? E quanto você de verdade estava pronto para ouvir Ele? Porque não é só perguntar a Ele, não é só consultar a direção do Espírito, mas se submeter à vontade dEle. Lembra da palavra de Deus a Paulo? Paulo, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para você aceitar esse ferrão. Então, Paulo, não lute contra. Lutar contra é se machucar. Lutar contra é sangrar. E se você não sangra, você faz outras pessoas sangrarem.
Por que é importante tocar nesse tema? Por quê? Carnal. Veja aqui, nós temos aqui o homem carnal, aliás, precisamos separar aqui, o cristão carnal e o cristão espiritual. O carnal, as decisões dele são motivadas por desejos egoístas, são motivadas por impulsos humanos, emoções momentâneas, dentro de um padrão mundano. Vou repetir. Decisões motivadas por desejos, eu quero, eu gosto, eu aceito assim para a minha vida, eu não quero saber os resultados. Isso são impulsos humanos, são às vezes decisões momentâneas que você leva bastante tempo para responder, mas já foi decidido, você não vai mudar. Dentro de um padrão mundano, ou seja, assim que o mundo faz, é assim que o mundo costuma caminhar, é assim que o mundo, que eu digo, são as pessoas que, eu já mostro para você uma diferença aqui, são aquelas pessoas que nunca elas vão perguntar para Deus, nunca elas vão perguntar para Deus, porque elas nem creem que Deus se importa com elas. Padrão mundano, é assim que o mundo faz, é assim que eu vou fazer, é assim que todo mundo faz, é assim que eu vou fazer. A decisão espiritual, ela está dentro da vontade de Deus, orientada pelo Espírito Santo, em amor e pensando no outro, pensando nos outros, pensando no coletivo, pensando na família, pensando nos colegas, pensando na sociedade, pensando em outras pessoas. Por que é importante isso? Porque isso aqui vai fazer diferença na sua vida cristã. Não apenas hoje, mas para toda a sua vida, ou por toda a sua vida. Estão entendendo? Quanto mais cedo na vida você aprender a respeito dessas coisas, e depois decidir que você vai fazer aquilo que é a vontade de Deus, melhor é. Eu acredito que todos os dias na nossa vida, nós precisamos abrir nosso coração. Talvez uma palavra interessante aqui seria, todos os dias na nossa vida, nós precisamos nos converter ao Espírito Santo. Todos os dias. Precisamos, ou seja, estamos indo numa direção, hora de fazer conversão. Estou fugindo. Você diz, não, pastor, de jeito nenhum, eu estou no caminho. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu estou no caminho, eu estou em Jesus. Verdade, você está no caminho, mas como a gente já aprendeu aqui, aonde é que está a cruz? Para lá, naquela ponta do caminho. E você está indo na direção errada. No caminho, só que não na direção da cruz, na direção inversa. No caminho, só que se afastando da cruz. No caminho, aí você diz, estou na igreja, estou na comunhão, estou lendo a Bíblia, e o coração longe da cruz, o coração longe de Jesus. Mas como é que eu sei disso? Olha as suas decisões, elas são decisões carnais ou são decisões espirituais? Não lute contra o aguilhão, não lute, você vai se machucar. Veja essa questão aqui, que é importante você entender. Os 3 tipos de pessoas que a Bíblia ela está apresentando. E quero que você lembre uma coisa. Não foi eu que escrevi isso aqui. Não foi a Igreja Batista que escreveu isso aqui. Não foi um homem maluco que escreveu isso aqui. Esse homem que escreveu isso aqui, ele escreveu depois que ele levou os cutucões de Deus. Depois que ele perguntou para Jesus, mas quem és tu, Jesus? Olha, quem és tu? Ele disse, eu sou Jesus, a quem você persegue. Estou falando de quem? De Paulo, o próprio. Mas quem és tu? Eu sou Jesus a quem você persegue. E levou bastante tempo para ele passar por esse processo,
e ele entender. E depois, mais tarde, anos depois, Deus colocar no coração dele, na boca dele, nas mãos dele, uma pena para ele colocar isso aqui num pergaminho e ficar registrado. E hoje nós temos uma cópia. Então não foi eu que escrevi, não foi a Igreja Batista que escreveu. Orientado pelo Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo deixou isso aqui escrito para a igreja, que vale até hoje. E o que ele deixou escrito para a igreja? Um versículo está lá. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são, vamos ler juntos esse pedacinho aí? O homem natural não, porque eles são loucura. Entenderam? Não é difícil entender isso aqui. Não é difícil porque é exatamente assim que o homem natural sente, percebe, vive. Todas as vezes que ele é confrontado com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, ele diz, mas isso aqui não pode ser, isso aqui não cabe, isso aqui não é, isso aqui é coisa de homens, foi um homem que disse isso aqui é um papel, o papel aceita tudo, isso aqui não pode ser verdade, isso aqui está muito fora da realidade dele, isso aqui está muito distorcido conforme os seus padrões. Mas a palavra do Senhor está dizendo, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, não pode entendê-las. Então você nunca vai exigir do homem natural que ele entenda estas coisas. Por quê? Porque elas se discernem como? Espiritualmente. E ele não tem o Espírito. É a mesma coisa que você pedir para um analfabeto ler. Ele não consegue ler. É a mesma coisa para você pedir para o analfabeto funcional. Que é o analfabeto funcional? É aquele que lê, mas não interpreta texto. Não consegue interpretar. Ele lê, mas não entende. Lê e não entende. O pessoal os professores sabem disso. O grande problema de uma prova é o enunciado. Mas o que estava pedindo aqui? O que estava dizendo aqui? Eu não consigo responder porque eu não estou entendendo o que está sendo pedido. No cabeçalho, na pergunta, naquilo que está sendo exigido na prova. Por quê? Porque não interpreta texto. Não sabe a língua ainda para interpretar texto. Sabe ler, sabe juntar palavras, sabe juntar sílabas, mas não sabe interpretar texto. Analfabeto funcional. Muitas pessoas podem pegar a Bíblia, uns nem conseguem, outros podem pegar a Bíblia e ler, e não vão entender. Por quê? Porque não conseguem entender aquilo que é do Espírito de Deus. E não entendendo, vão tomando decisões erradas, uma atrás da outra, e sofrendo, e sangrando, e fazendo pessoas sangrarem. Uma expressão tanto pesada que você vai encontrar nesse estudo, é que o homem natural, só para adiantar aqui, tá? Até porque eu sei que você vai precisar sair daqui a pouquinho, são 3 tipos, eu vou adiantar para depois a gente, quando você voltar, né, a gente vai retomar, você já sabe o que vem pela frente. Tem o homem natural, isso aqui hoje está me provocando. Tem o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Tá? Para nós importa o espiritual, o carnal, que é o tema do nosso assunto. Mas eu estou colocando para você aqui o homem natural, para você ver que ele chega a ficar fora daquela dupla ali, de 2 tipos de pessoas. Mas falando do homem natural, a Bíblia, quando ela está falando a respeito dele, ela fala de um homem que vive por, olha só, meus irmãos, vive por instinto. O que é instinto? O carnal a gente já sabe, ele move na vontade dele. Simplificando, depois eu vou explicar tudo isso para vocês, tá? O espiritual se move
dirigido pelo Espírito Santo. O carnal se move dirigido pela sua vontade. E o natural, ele se move dirigido por instinto. O que é instinto? É aquilo que você tem no seu cachorro, no seu gato, no seu papagaio, no seu hamster. Ele vai na direção que o focinho aponta. Você acha que o cachorro e a cadela fazem amor? O que eles fazem? O que eles fazem? Sexo. Só por instinto de reprodução. Nossa, não. Eles ficam excitados. Ele nem sabe que ele está excitado. Ela nem sabe que ela está excitada. Ela nem sabe que aquilo é prazer. Aquilo é levado a acontecer para a necessidade de reprodução. Ah, se o cachorro soubesse o que é o prazer. Não é verdade? Ah, se o gato soubesse, ia berrar, ia miar, ia gritar mais ainda, né? Ô bicho barulhento. Ah, se o passarinho soubesse, ele ia dançar muito mais do que ele dança para conquistar a sua companheira. Mas tudo isso é instinto. Quando ele está com fome, ele come. Quando ele não está com fome, ele não come. Por quê? Porque a fome, que é uma necessidade fisiológica, biológica, é direcionada o animal por instinto. Quando deu, não importa quanto custou a ração, ele para. O homem carnal, ele faz o quê? Come tudo. Eu paguei, está gostoso, não é? Ele já saciou, mas ele tem ali algo mais, ele vai fundo. O animal, ele come, ele bebe, ele pratica aquilo que ele tem que praticar na sua vida por instinto. Ele tem uma sabedoria que não é sabedoria animal. E aí eu quero dizer para vocês que têm animal em casa, que vocês gostam muito daquele animal, você diz, oh, você come esse... Ele pensa, ele não pensa. Minha família, meu filho, beijo na boca. Gente, o animal não pensa, ele não raciocina. Acredite se quiser, eu sei que você fica chateado, tudo, mas lembra do que nós estamos falando aqui. Ele não raciocina, o raciocínio é dos homens. Ele age conforme... Não, mas esse dia eu estava explicando para os meninos, acho que foi para o Thomas, sobre a experiência da caixa de Skinner, né? Do comportamento. Ele ficou assim, não, como é que é, vovô? Então ele faz assim, ele tenta, até uma hora em que ele bate na alavanquinha, a alavanquinha faz plaque, e aí sai uma gotinha d'água e ele fica, e o Thomas com histórias assim, ele fica, né? Ele viaja, ele entra na caixinha, ele quer achar a alavanca também, né? E ele ficou impressionado, e no final das contas, o que acontece? Ele está saciado. E depois, vovô, depois funciona assim. Ele disse, mas como é que ele aprendeu? Ele aprendeu por instinto. Por isso que você é capaz de fazer um cachorro deitar, levantar, virar a barriga para cima, ficar em pé, sentado, pular arco, fazer de tudo. Qualquer animal que você treina, dando para ele estímulo, ele vai te dar uma resposta. Também chamado, esse homem animal, homem natural, também chamado de homem psicológico. Aquele que vai tomar todas as suas decisões dentro daquilo que é a sua estrutura psíquica.
daquilo conforme ele foi formado, dentro daquilo que é o natural dele. A Bíblia fala lá em Efésios: mortos nos vossos delitos e pecados, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo aqueles que operam no filho da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira de Deus. Veja a diferença. O homem natural, ele não pode conhecer a Deus, ele não pode aceitar as coisas do Espírito de Deus, ele pensa que as coisas de Deus todas elas são tolice, não cabe para ele, e ele não pode conhecer, não pode entender a palavra de Deus, porque ele não tem nem o desejo de compreender a palavra de Deus. E aí vem uma coisa muito, mas muito importante para vocês entenderem. O homem natural, ele está morto espiritualmente. Ele é corpo, alma e espírito. O seu espírito está morto. O corpo está vivo, a alma está viva, o espírito está morto. E aí batemos na trave. Se está morto, como é que ele pode responder a Deus quando Deus fala com ele? Se ele está morto, como é que ele pode ouvir as coisas de Deus? Se ele está morto, como é que ele pode vir a compreender aquilo que hoje é loucura, mas que pode vir a ser vida? Se ele está morto, qual é a saída? Qual é a saída? Intervenção divina. Intervenção divina. Quem foi o artista que pintou aquele quadro que tem... Foi Michelangelo? Que tem o dedo de Deus se encontrando com o dedo do homem. Sabe, é bem aquilo. Se Deus não fizer isso aqui, ó. Agora você está dizendo assim, tá... Se o homem está morto, como que ele vai levantar o braço para se encontrar com o dedo de Deus? Ele não levanta. Ai, como é que faz então? Se Deus estende a mão e ele não estende, ele não pode estender. Por isso Deus tem que ir lá nele. Deus tem que ir. E Deus tem que ir. E Deus tem que ir. E compreende isso? Então, todos vocês que estão aqui, que já foram tocados por Deus, sabem o que é. Todos vocês que já foram tocados por Deus, sabem que você não foi até Ele porque você é bom, porque você é maravilhoso, porque você é uma pessoa nota 10, porque todo mundo gosta de você, ou porque você era o pior de todos e um dia você mudou. Foi porque Deus te encontrou. Você estava num caminho, perdidão, e Ele te encontrou. Esse é o homem natural. Agora, o homem carnal, esse aqui talvez seja a pior encrenca. Vamos lá, 1 Coríntios 3, versículos 1 e 2. Paulo disse assim, ele está dizendo para cristãos, tá? Para um grupo de cristãos. Ele diz assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois... lendo assim uma vez, você está dizendo, tá, me explica melhor isso aí. Então vamos lá. Ele está escrevendo uma carta para a igreja chamada Igreja de Corinto, e ele começa ali, veja, nós estamos ali no capítulo 3, ele está dizendo para aqueles cristãos assim. Antes ele inclusive diz, eu sei que vocês têm bastante problemas, e realmente a igreja de Corinto era Coríntios, viu?
Igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Era um grupo de cristãos na cidade muito problemático. Ah, mas e a outra igreja na cidade? Não era diferente? Não. Na cidade só tinha um grupo de cristãos, porque naquela época não tinha divisões de denominações. Era um grupo só, era um grupo chamado cristãos, e quando eles se reuniam, era esse grupo. Paulo escreveu uma carta para eles, e era Paulo quem havia começado aquela igreja. Paulo que tinha iniciado aquela igreja. Paulo que tinha ido até Corinto e pregado o evangelho. Então ele conhecia os primeiros cristãos de lá. E anos se passaram e ele escreve essa carta dirigido pelo Espírito de Deus. E ele fala assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como considerando vocês pessoas espirituais. Gente, quando um adulto precisa falar com uma criança, adianta ficar olhando para o pequenininho e falando como se estivesse falando com um adulto? Não. O que você tem que fazer? Descer ao nível da criança. Você precisa falar a linguagem da criança, você precisa, às vezes, se agachar, olhar nos olhos dela. É isso que Paulo está dizendo. Não pude falar a vocês como a espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. Eu tive que falar com vocês como se estivesse falando com bebês. Ele diz assim: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podi suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Quer dizer, os anos se passaram, ele diz assim: eu ainda sou obrigado a preparar a mamadeira para vocês. Eu tenho ali no meu freezer várias picanhas. Desejo muito comer um churrasco com vocês, mas não posso porque vocês não conseguem comer. Eu estou ali com um monte de carne de primeira para fazer para vocês. Eu apreciaria comer um churrasco com vocês, mas não posso. Eu sou obrigado a pegar os pacotes de leite, ir lá com a maisena, preparar um mingau, preparar uma mamadeira e comer e tomar a mamadeira com vocês, porque eu não vou comer churrasco na frente de vocês. Eu sou obrigado a lidar com vocês como bebês. Eu sou obrigado a lidar com vocês como crianças. Por quê? Porque vocês, apesar do tempo, não amadureceram. Ainda estão patinando na carne. É isso que está escrito. Aí você diz: tá, e qual o problema? O problema, meus irmãos, é que você olhar um adulto com seus 30, 40 anos de idade, com problemas mentais, seja por nascimento, seja por um acidente, seja por qualquer circunstância da vida, você lida bem com esse quarentão que precisa às vezes de uma fralda, que precisa do cuidado dos pais, que precisa do cuidado de tutores. Agora, você lidar com uma pessoa normal, nos seus 40 anos, agindo como um débil, eu digo para você, não é legal. Concorda? No aspecto espiritual é a mesma coisa. Uma das maiores frustrações dos pastores é investir em vidas e não ver crescimento nas pessoas. Estuda, ensina, aconselha, mostra, não tem mudança. E uma coisa interessante, me permita fazer a comparação, Tiago. Teu pai, algum dia, disse assim: eu sou de uma estatura baixa, geneticamente, a tendência é meus filhos terem uma estatura baixa, mas eu não vou aceitar isso não, eu vou pegar uma corda e vou esticar eles todo dia, para ajudar eles a crescer e ficar mais alto que eu. Teu pai fez isso com você? Não, vai ter que crescer, meu filho não vai ficar na minha altura. Se bem que você passou a altura do teu pai, né? 1 centímetro. Mas eu não, o pai, naquela indignação,
Aí você coloca um pastor, né, nessa mesma indignação, diz assim, o pai dizendo assim, é meu filho amado, é meu filho, eu não quero, porque o pessoal até faz piada, né, Eliane? Até faz piada, né, com os menores. Eu vou todo dia amarrar uma corda na cama, lá na cabeceira, e outra nos pés, e vou tracionar isso aqui. Eles vão dormir esticados, que vão crescer, vão. Tem uns países asiáticos aí que fazem cirurgia na perna, no osso da perna, principalmente das meninas, para fazer enxerto de osso, para que ela ganhe um pouquinho mais de estatura. Uma cirurgia ridícula, né? Por quê? Porque quer que cresça. Gente, um pastor dizendo assim, esse irmão vai ter que crescer, seja lá como for, eu vou esticar ele. Não existe como. Mas de todo o tempo que ele ouve, todo o tempo que ele frequenta, todo o tempo que ele escuta, todo o tempo que ele vai ter que crescer espiritualmente. Não existe isso. E olha, eu vou dizer um negócio, se existisse o enxerto, eu acho que eu tentaria na vida de alguns de vocês. Não sei quem eu escolheria, mas você vem cá, me permita, vamos fazer um enxerto espiritual aí? Não tem como. Mas tá, se você não pode fazer, aí você diz assim, mas Deus pode fazer, né? Você não pode fazer o enxerto, você não pode tracionar ninguém numa cama para fazer ele crescer, você não pode fazer o sujeito espichar espiritualmente, mas Deus pode. Aí vem a surpresa, Deus não trabalha forçando a barra. Lembra das lições anteriores, Deus trabalha conforme a obediência. O que Deus faz, e Ele nunca vai deixar de fazer, é orientar, nem que seja na base do aguilhão. Orientar. Deus não força. Você pode chutar, você pode se machucar. Isso você pode. E Deus vai fazer. Agora, Deus não vai forçar. Imagina o boi que não aceitou, que já está assim, aí Deus vai lá, sabe uma coisa? Eu vou comer esse boi. Pá! Né? E mata ele. Ou então eu vou mandar esse boi para o vizinho aqui, para a fazenda do lado, ele que se dane lá com esse boi. Vou abandonar ele lá. Não, Deus ele vai continuar trabalhando em você. Agora, Deus não vai forçar você, porque Deus não trabalha assim. Como um pai, orienta. Agora, o pai não vai nem debandar com o filho, não vai mandar o filho para outro vizinho, para o vizinho do lado, não vai matar o filho, ele vai continuar orientando, mas o pai não vai forçar além daquilo que é o limite. Assim, a solução então, onde está? No novo nascimento. Quando eu falei agora há pouco que todos os dias é necessário se converter, todos os dias é você, dentro da sua decisão, dizer assim, Espírito de Deus, essas decisões que eu tenho tomado ao longo da minha vida são da tua vontade? São. Você vai errar várias vezes. Por quê? Porque nós somos sujeitos a erros. Você vai errar, às vezes você vai interpretar errado, talvez você está num momento assim que você diz, eu estava achando que era do Espírito de Deus, eu estava ouvindo uma voz que era do Espírito de Deus, mas nem era do Espírito de Deus. Às vezes era uma voz que parecia do Espírito de Deus, mas não era. Podia ser até a voz do diabo. O diabo, ele fala parecido com Deus. Porque o nome dele é enganador, e tudo que ele puder fazer para enganar, ele vai fazer. Então, se ele puder falar no seu ouvido com um som como se fosse de Deus, ele vai. Então, você está sujeito a isso? Está. Agora, lembra de uma coisa. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Então, você pode se enganar uma vez, pode se enganar duas, mas você não vai se enganar na terceira. Por quê? Porque você sabe quem é a voz, ou qual é a voz de Jesus. Então, esse homem carnal,
que a gente está vendo aqui, ele passa por uma série de problemas. Ele tem uma característica de imaturo, bebezão. A Bíblia chama também de neófito, ou seja, aquele que ainda é novo, no sentido de que essas coisas para ele, que já eram para ser antigas, Paulo diz, os rudimentos das doutrinas, já era para ser antigo, acaba sendo novo, e ele vai passar por muitos perrengues na sua vida, na sua espiritualidade, no seu caminhar. Então, meus irmãos, amigos, olhando para isso, por que é importante a gente estudar esse assunto? E eu quero que você vá embora hoje com isso aqui na sua cabeça. Você não precisa aprender muita coisa hoje, mas você vai aprender o seguinte: eu preciso levar em conta esse assunto na minha vida. Eu preciso acreditar que isso aqui é um assunto para a minha vida. Eu preciso levar em conta. Eu preciso, porque enquanto essa compreensão não invadir a sua mente, o seu coração, você vai sofrer. Você precisa levar isso em conta, assim, intencionalmente. Ou seja, eu tenho a intenção de pensar, de repensar. Eu decido que eu não vou negar essa realidade. Por quê? Porque se eu nego hoje, eu vou ter que negar amanhã de novo, e daqui a pouco eu fico especialista em negação, e aí eu sou um expert em dizer para as pessoas tudo aquilo que elas querem ouvir. Eu sou especialista em dizer para mim mesmo tudo aquilo que eu quero ouvir, e eu nem quero escutar o que Deus tem para falar na minha vida. Infelizmente, esse é o grande problema de muitos cristãos. Infelizmente. E para finalizar, ao longo desses tempos aí, eu tenho falado para vocês muitas coisas a respeito de realinhar a nossa vida como igreja. Realinhar pensamentos. Realinhar conceitos. Não é alterar a fé. Não é alterar a palavra de Deus, mas olhar para a palavra de Deus com um olhar diferente daquele que a gente sempre olhou, buscando nela coisas vivas que estavam enterradas, para que a gente possa balizar a nossa vida como igreja. E aí eu tenho que dizer para vocês, às vezes eu me frustro. Vocês dizem assim, está ficando do mesmo jeito. Vou dar um exemplo, que a gente estava agora há pouco cantando, só um exemplo, tá? A gente estava cantando agora há pouco a respeito do nome de Jesus. Como é que é a música? O nome de Jesus, a palavra que apareceu mais ali, o nome de Jesus é o quê? Poderoso. E por que ele é poderoso? A igreja ainda continua usando ele errado. Só porque um dia aprendeu que o nome é poderoso. Está usando errado. Usando o nome de Jesus errado. Invocando Deus de uma maneira errada. Pessoas daquele grupo que a gente viu agora há pouco, do homem natural, também invocando o nome de Jesus, e ele nem sabe quem é Jesus. O carnal, invocando o nome de Jesus, sem saber. O mundo de negócios, invocando o nome poderoso de Jesus para ganhar dinheiro. E líderes religiosos invocando o nome de Jesus para ganhar dinheiro. Charlatões invocando o nome de Jesus para ficarem famosos. Políticos invocando o nome do Senhor dos Exércitos para ficar em evidência. Estão entendendo? Onde é que teve a mudança? Volta aqui para nós. Onde é que teve a mudança? Não teve mudança.
Não teve mudança. O conceito de culto que tantas vezes nós tratamos aqui, não mudou nada ainda. Ou praticamente nada. Não, uma coisinha aqui. O conceito de encontro não mudou. O outro olhar para você, guarda isso no seu coração, você não, eu vou repetir isso aqui nas próximas semanas, você não pode falar que você ama a Deus se você não amar o seu irmão. Também não foi eu que escrevi isso não foi eu que inventei isso não. Está onde? João, primeira carta de João, 1 João. Aquele que diz que ama a Deus, não ama o seu irmão, é mentiroso. Eu amo a Deus, eu amo a Deus. É isso que eu disse, intencionalmente, se pergunte, é de fato isso que eu sinto? Porque se você ama o seu irmão, você encontra o seu irmão face a face. Quando você encontra o seu irmão face a face, você começa a ver Jesus. Lembra de Filipe perguntou para Jesus assim, mostra-nos o Pai? Lembra lá no Evangelho? Jesus, mostra-nos o Pai. O que Jesus falou para ele? Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, e você ainda me faz uma pergunta idiota dessa? Ou não foi assim que Jesus falou, né? Você ainda me faz uma pergunta burra dessa? Ou não foi assim que Jesus falou? Mas bem parecido com isso. Você me faz uma pergunta dessa, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E aí eu dei um passo para trás, estava repensando sobre isso, né? Eu dei um passo para trás e dizia assim, tá. E aí alguém diria assim, mas eu nem estou vendo Jesus, como é que eu vou ver Jesus para ver o Pai? É claro, você tem que ver o outro, você tem que ver o seu irmão. Se você olhar bem no seu irmão, se você olhar bem na face do seu irmão, naquela face do irmão, da musiquinha da criança lá, como é que é? A gracinha, né? Você é uma gracinha, né? Se você olhar bem para a face dele, você começa a ver Jesus. E quando você começa a ver Jesus, você vê o Pai. Então, nós ainda nem aprendemos de verdade, ou não aprendemos não, nós nem praticamos de verdade esse conceito. Porque ainda estamos na carne. E quando eu chegar com vocês ali no homem espiritual, a gente vai precisar fazer revisão de todos esses conceitos aqui como igreja. Porque a gente precisa, meus irmãos e amigos, virar chave na nossa vida. Virar chave. E a vida cristã ela é tão rica, né? Tão cheia de coisa. Eu estava ouvindo a mensagem que o Tiago pregou domingo sobre santidade, sobre, sabe, por mais que você acha que você já atingiu o limite, você tem tantas áreas para serem colocadas diante do Senhor. A igreja tem tantas coisas. Então, a nossa vida cristã não é para ser só domingo de manhã, ela é para ser intensa a semana inteira, ano inteiro. Esse ano passou e a gente nem percebeu. Né? Nem percebeu. Teve meses que passaram assim, que eu olhei, tem uma planilha lá, às vezes ia lançar alguma coisa, estava lançando na planilha errada, nem sabia mais onde estava. Voando. Aí quando você olha para trás, estou perdido. E quando você se sente perdido, começa uma coisa aqui dentro, uma falta de paz. Por quê? Porque as coisas estão fora do lugar, as coisas estão faltando, e elas estão quebradas. Certo? Tem bastante coisa para vocês pensarem nos próximos dias. Pense intencionalmente a respeito. Reveja, coloque diante de Deus, seja honesto, seja verdadeiro com você, seja verdadeiro com Deus, seja verdadeiro com pessoas, faça a revisão. Virar a chave dói. Mas daí se você entendeu o que é igreja, o que é o encontro, o que é o seu irmão, é junto que a gente vira a chave. Viramos a chave junto. Tem coisa na sua vida que você só vai conseguir fazer com o outro segurando a sua mão. Mas você precisa deixar o outro segurar a sua mão. Amém? Então vamos lá.
Eu não vou fazer nenhum desafio para você hoje, não vou fazer nenhuma pergunta, a não ser essas que foram feitas aqui. Por quê? Porque não estou terminando um assunto, nós estamos conversando sobre isso. E temos que continuar pensando e repensando até o final dessa série, até quando a gente chega num ponto em que a gente vai ter que fazer um apelo. E isso eu prometo para vocês que a gente vai fazer. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esta manhã. Eu agradeço pela vida de todos que estão aqui. Todos aqueles que levantaram das suas camas e se prepararam e vieram para esse encontro. Vieram sabendo que aqui não tem show, que não tem espetáculo, que não tem um mundo de emoções envolvido, mas tem vontade de que o Espírito de Deus quebre e quebrante as nossas vidas. Deus, eu agradeço pela vida da sua igreja, este pequeno rebanho que o Senhor ama, porque aqui nós queremos ser trabalhados pelo Senhor, queremos ser um laboratório do Senhor, queremos ser pessoas mudadas, transformadas, rejeitamos toda reforma, mas aceitamos toda a transformação. Deus, em nome de Jesus, nós juntos oramos em concordância para que o Espírito do Senhor abra mentes e corações. Leva-nos para perto da cruz. Nós oramos em nome de Jesus para que haja compreensão do que é de verdade um homem, uma mulher cristã. Um homem cristão, um homem que ama a Deus, um homem que ama pessoas, que nega e renega tudo aquilo que é carnal, que renuncia tudo aquilo que é carnal, que põe todas as suas decisões diante da luz do Senhor. Deus, nós oramos para que a partir daqui, pessoas, famílias sejam transformadas. E não é transformado para esta igreja, mas transformados para o reino, transformados para a tua glória, transformados para brilhar, para mostrar ao mundo que o Senhor é real, que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor é Deus. Deus, nós oramos, nós te agradecemos e nós pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém? Shalom, Deus abençoe vocês, bom almoço. Até nosso próximo encontro. Durante essa semana eu vou colocar lá no grupo da igreja alguns recados importantes para esse final de ano.